O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria começar essa reflexão partindo do salmo que nós cantamos hoje na liturgia. Esse salmo, ele dá sentido a essa festa porque, celebrando a anunciação do Senhor, nós celebramos a boa vontade, a maneira como Deus age, a maneira como Ele faz as coisas. E percebemos também que todo aquele que está em Deus tem a mesma atitude. O refrão do salmo de hoje é: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. E o autor da carta aos Hebreus coloca essas palavras na boca do próprio Cristo, porque o Cristo, o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando veio ao mundo, não veio forçado, mas veio em plena liberdade e com grande alegria, com disposição, com boa vontade para realizar aquilo que o Pai pediu a ele. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. E esse refrão, ele também encontra uma sintonia muito grande com a resposta de Nossa Senhora, o evangelho que nós acabamos de ouvir. Nossa Senhora não diz: tá bom, se é assim, não.
A resposta de Nossa Senhora é a resposta de quem acolhe a missão com boa vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu queria que hoje a nossa atenção se voltasse para essa atitude, meus irmãos e minhas irmãs. Fazer as coisas, mas não por ser forçado, mas por convicção. Tudo se torna mais bonito quando a gente faz por convicção, com plena liberdade, e não com aquele comportamento assim de quem está obrigado a fazer, como quem está com a corda no pescoço sendo arrastado à força. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor nos pede, nós devemos nos dispor com boa vontade. Se o Senhor nos chama a colaborar com Ele numa pastoral, num movimento, que a nossa resposta seja essa: eis que vem o Senhor com prazer fazer a tua vontade. Se o Senhor nos dá uma missão, seja ela qual for, dentro da igreja, que nós tenhamos essa mesma atitude. Mas eu queria ir um pouquinho além e entrar na vida familiar de cada um de nós, também em casa. Que nós não nos deixemos contagiar pela maldade, que às vezes nos leva a pensar: mas por que eu aceitei isso? Me arrependo da hora que tomei essa decisão na minha vida. Não façam isso. É muito triste quando uma pessoa encara a vida como uma provação. Por mais que a gente tenha dificuldades, e Nossa Senhora teve também, viu? A gente olha essa passagem do Evangelho aqui, que nós acabamos de ouvir, e imaginamos que no decorrer da vida dessa mulher, será tudo um mar de rosas, uma tranquilidade única. Já imaginou? Dentre tantas pessoas, ela foi escolhida para uma missão única, aquela que acolheu no ventre o Salvador da humanidade. Nossa Senhora teve um privilégio grande, imenso. Mas vamos percorrer um pouquinho os primeiros anos da concretização dessa promessa, desse anúncio que hoje nós celebramos. E o que é que nós encontramos? Uma das primeiras dificuldades de Nossa Senhora, ela se sentir obrigada a fazer aquela viagem com São José, para poderem se cadastrar, fazer o recenseamento que o rei tinha pedido, e ele teve que sair com ela. E ela foi por quê? Porque ela precisava ir junto com ele. Agora ela era a esposa dele, de José. E como José tinha que passar por aquele recenseamento, ele tinha que levar a família dele. Aquela é a primeira dificuldade. Deve ter sido muito difícil a viagem de Nossa Senhora, já quase nos dias de dar à luz. E quando chega lá em Belém, se completam os dias, e ela começa a sentir toda aquela agonia que antecede o parto, e ainda passa por uma situação muito difícil, que é a rejeição. Quando a gente se sente rejeitado, a gente fica tão ruim, não é? Todos nós já devemos ter passado por uma situação de rejeição. Quando alguém nos rejeita, não nos trata como a gente esperava que tratasse. Imaginem só Nossa Senhora levando com ela no seu ventre o Filho do Deus Altíssimo. Ela nunca imaginou que batendo nas portas das hospedarias, e não era pedindo favor não, era pagando. José não estava pedindo um lugarzinho para poder pegar uma sombra sem pagar nada. Não, era com pagamento. Ele estava com o dinheirinho para pagar, e mesmo assim não aceitavam ele. Uma rejeição imensa, uma rejeição muito grande. A rejeição de uma humanidade pecadora que não quer acolher o maior presente que o Senhor mandou para nós, que é o seu próprio Filho. Queridos irmãos e irmãs, é isso que nós hoje estamos lembrando, para que a gente possa comparar com a história de cada um de nós. A nossa história também, ela é marcada por dificuldades. Aqui e acolá eu encontro alguém na igreja que diz assim: parece que depois que eu comecei a praticar mais a religião, a coisa piorou.
Vocês nunca ouviram isso, né? Que acolá a gente encontra alguém. Parece que antes que eu participasse mais, as coisas eram melhores. Eu geralmente respondo para essas pessoas, sabe o quê? Deus te trouxe para perto para poder te oferecer abrigo, viu? Ele sabia que tu ia passar por esse tormento, porque ninguém escapa de dificuldade nesse mundo, ninguém. Quem acredita em Deus passa por dificuldade, quem não acredita passa também, viu? E Deus traz para perto para oferecer a proteção dele para que a gente possa atravessar o momento difícil de cabeça erguida. Porque quem não teme a Deus passa o momento de dificuldade rastejando igual um verme. E mesmo assim, às vezes, mesmo assim não reconhece que existe um Deus, que ele precisa pedir ajuda para esse Deus, reconhecer a existência de Deus, mudar suas maneiras de se comportar. Nossa Senhora experimentou com São José essa dificuldade grande da rejeição. Um outro momento difícil na vida de Maria é quando, no meio da noite, ela tem que levantar-se, segurando o menino, talvez um friozinho daqueles que não convidava em nada para sair daquele abrigo, e eles têm que sair às pressas para fugir para o Egito, porque o rei quer matar o menino. E aí a gente olha para a vida de Nossa Senhora, que é a mãe do Filho de Deus, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente se compara com essa história e a gente deixa de se lamentar, porque tem gente que só vive se lamentando. Se lamenta porque choveu, se lamenta porque o sol foi forte, se lamenta porque foi para a igreja e a missa demorou, se lamenta porque foi para a igreja e o padre foi rápido demais, se lamenta porque um filho não o escuta e tal. E aí vai. E a gente não para pensar que as dificuldades, elas servem para nos fortalecer. Nossa Senhora ficava cada vez mais madura à medida que enfrentava as dificuldades que apareciam. E que nós tenhamos também essa mesma atitude. Hoje, celebrando a Anunciação do Senhor, que deveria ter sido 25, mas dia 25 a gente estava lembrando a paixão, morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, era Sexta-feira Santa. A igreja transferiu para hoje. Que nós tenhamos, irmãos e irmãs, essa atenção para olhar para a história da nossa salvação e sermos cada vez mais gratos, agradecidos. E tirar as lições. Que cada um de nós possa tirar uma lição importante hoje. E que tudo aquilo que nós assumimos, que nós assumamos com essa atitude de Nossa Senhora, com essa atitude do nosso Salvador Jesus Cristo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Para mim é a lição grande que eu levo desse dia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Isso é maturidade espiritual e é o que nós precisamos alcançar com a graça de Deus e os exemplos bonitos que a Sagrada Escritura nos dá. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.